Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns temas também mais buscados no Google. O início dessa semana, né, gente, o Brasil foi movimentado, assim, né? Teve aumento da gasolina, da taxa Selic, da inflação e uma das notícias mais pesquisadas foi o Auxílio Brasil, né? Esse programa do governo entra aí no lugar do conhecido Bolsa Família e no início da semana foi enviado para o Congresso Nacional um projeto de lei que pede a abertura de um crédito no valor aí de 9,4 bilhões de reais para pagar o benefício aos brasileiros. A expectativa é que 17 milhões de pessoas recebam R$ 400 mensais, né, de ajuda. A ideia é que esse valor aí comece a ser pago em novembro, logo após agora o término do auxílio emergencial, que vai só até semana que vem. Mas já já a gente vai entender se isso vai ser possível, tá? Só que muita gente, né, não está por dentro ainda desse assunto não, do Auxílio Brasil. A gente perguntou no Twitter da TV Justiça, vou pedir para colocar aqui na tela, fizemos uma enquete. Olha só o resultado, mais de 63% não sabe do que se trata, né, o que é o Auxílio Brasil, e 36,4% diz que está informado sobre esse assunto. Para explicar melhor, né, eu chamo aqui dois convidados no telão, Fernando Scaff, que é advogado tributarista, e também Marilane Teixeira, que é economista. Boa noite. Marilane, me ouve? Sim, perfeitamente. Bem-vinda, Fernando, bem-vindo também. Tudo bem? Como estão vocês? Que bom. Olha só, gente, quero começar o seguinte, a minha primeira pergunta é justamente sobre uma questão, né, que a gente tem visto nos noticiários, que é como é que o governo vai pagar, Fernando, esses R$ 400 mensais, né? É uma situação delicada. Como é que está o caixa do Brasil aí? Olha, é realmente uma situação delicada, Mari, por várias razões. Não tem caixa, tá certo? Não tem espaço no teto para poder fazer esse tipo de gasto. Isto se reflete de maneira circular em todos esses aumentos que vocês estão vendo e que você mencionou há pouco. Agora, o governo vai tentar dar calote em outras coisas, como nos precatórios, para abrir espaço para turbinar o Bolsa Família. Porque esta história de Auxílio Brasil nada mais é do que turbinar o Bolsa Família e alterar um pouquinho o formato, pois ele fraciona. Se você tem filhos que possam ter vencido alguma competição, você ganha mais R$ 45. Se você tem alguma outra vantagem, mais um trocado. Em vez de ser um programa padrão e uniforme, ele é todo fracionado na forma da medida provisória que foi editada em agosto. Qual peculiaridade, qual a característica? Medida provisória que diz como vai gastar, mas não diz de onde veio o dinheiro. Repara, é um negócio fantástico. Vamos colocar os nossos ouvintes numa situação destas. Você que nos ouve, imagina só, você quer gastar. De onde vem o dinheiro? Isso aí eu vou pensar depois. A mesma coisa que o governo está fazendo. Por Marilane, isso desequilibra toda a economia. Vamos ouvir agora a opinião da Marilane, que é economista. Eu quero saber o seguinte, existe impacto a longo prazo disso, né, desse rombo orçamentário, se realmente for tudo aprovado? Não, bom, Mariana, para começar, tem um paradoxo aí, né? Porque esse governo, ele, de certa forma, vem, desde a sua posse, sustentando toda uma política, que a gente chama de uma política de austeridade fiscal, que foi a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada, né, no governo anterior, prevendo que o teto dos gastos estão limitados nos próximos 20 anos. Então, a primeira coisa que deveria ter sido, vamos dizer, pensada desse ponto de vista, porque é claro que é importante ampliar o valor do benefício, que inclusive o valor do benefício está congelado já faz alguns anos, agora precisa discutir de onde que saem esses recursos. Então, a primeira medida era, por exemplo, romper com a Emenda Constitucional 95 e com o teto dos gastos sociais, até porque não existe em lugar nenhum do mundo uma política com nível de austeridade que é essa que foi aprovada no Brasil desde 2000
e 16, que estabelece o teto dos gastos, e que, inclusive, tinha toda uma perspectiva de poder garantir equilíbrio das contas públicas, estimular a entrada dos investidores, a economia voltar a crescer, e nada disso foi feito, muito pelo contrário. Inclusive, aumentou o número de pessoas dependentes do programa, porque o Brasil foi recolocado novamente na lista dos países em que o nível de pobreza e de extrema pobreza se acentuou. Então, a primeira medida a fazer, na verdade, é discutir de onde saem esses recursos e, portanto, revogar a emenda constitucional 95. Tá certo. Fernando, agora a gente tem também no texto, né, uma alteração do IOF, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que tem a ver o IOF com esse benefício, com o que propõe o texto, porque é justamente nesses detalhezinhos que a população em geral, como eu, que não sou economista, não sou advogada tributária, não entende, né? Então, explica para a gente de uma forma fácil por que o governo quer aumentar, então, o IOF. Bom, o fato é, a legislação diz: para realizar novos gastos, é necessário que você indique a fonte, a origem do dinheiro. Quer dizer, não é só gastar, é de onde vem a grana. Então, o que é que o governo apontou? Aumentou o IOF. O que é o IOF? Imposto sobre Operações Financeiras. O que acontece com este imposto? Você que nos assiste está gastando mais. Ou seja, sabe aquela história do cartão de crédito que você não pagou e vai pagar parcelado? Pois então, aumentou o teu cartão de crédito porque aumentou o IOF. Sabe aquela história do quem ainda usa cheque, né, para fazer compras parceladas? Pois então, aumentou o valor de cada parcela, do carnê, de tudo, porque o IOF entra em todas as operações financeiras. Então, o governo aumentou o custo tributário com o IOF para pagar esse tipo de questão. Onde está o problema? O problema é que esse é um imposto que tem que ser de forma regulatória, para regular mercado, não é para arrecadar. Qual é a consequência? Aumentou o custo financeiro de todo mundo, independente do aumento de juros. Vou só dar um perfil, Mari. Hoje foi aumentado em 1,5 ponto % a taxa Selic. Traduzindo para bom português. Taxa Selic é o juro básico que todo mundo paga. Exatamente. Então, além de aumentar o IOF, aumentou a taxa Selic 1,5% hoje. Então, o fato é o seguinte, Mari, o governo está improvisando nessas coisas todas. Você vai me dizer que não sabiam que o tal do auxílio emergencial ia acabar. Tem um programa estruturado chamado Bolsa Família. Onde está o problema é que se chama Bolsa Família e é ligado a um determinado candidato. Querem tirar o carimbo do sujeito, dar uma turbinada, dar uma vestimenta diferente e tem que arranjar forma de arrecadar isto. É isto, é eleitoral. A questão é eleitoral. É isso que está no fundo do debate colocado. Então, assim a vida segue. Marilane, agora a questão é dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, que infelizmente, como você falou, o país está mais pobre, né? E a gente tem sentido isso no nosso dia a dia, nos semáforos quando a gente para, né? Em qualquer local a gente tem visto esse aumento dessa população, inclusive de rua, né? Pedindo ajuda. E a gente pensa, R$400 vai ajudar, né? Só que a gente estava falando aqui, inclusive você comentou até agora há pouco na sua resposta, que o Bolsa Família não era reajustado também há muito tempo. Então, com essa inflação que a gente está vendo, que nós que ganhamos salário, a gente está tendo essa dificuldade de acompanhar no mercado, na gasolina, em todos os locais a gente está vendo que realmente está tudo muito mais caro, né? Do dia para a noite parece que a coisa aumenta. Então, esses R$400, eles servem como um auxílio, né? Mas a inflação, a gente tem aí uma perda de poder aquisitivo. Então, o que era 400 não vale, né? Exatamente o que você comprava com 400 no ano passado, por exemplo. Claro, claro, é isso mesmo, Mariana. A perda de poder aquisitivo, ela corrói, né, esse valor. Então, nós estamos atingindo uma marca aí de uma inflação, o índice nacional de preço em torno de 10%, dependendo do índice, né? Então, você imagina, evidentemente, que a perda do poder aquisitivo ela é muito acelerada, e principalmente porque ela vai afetar mais a população de baixa renda, né?
E, evidentemente, assim, as medidas que estão sendo adotadas, inclusive, do ponto de vista do Banco Central, para conter a inflação, é a velha ladainha de que nós estamos com um problema de inflação de demanda, então nós temos que aumentar a taxa de juros, como muito bem o Fernando salientou. Só que quando você aumenta as taxas de juros, isso tem um impacto muito grande sobre a atividade produtiva e sobre o crédito pessoal. As pessoas deixam de tomar crédito emprestado porque vão pagar taxa de juros altíssima. E as empresas deixam de contrair crédito porque vão pagar taxas de juros altíssimas. E isso tem um impacto muito grande sobre a economia. E aí, Mariana, eu queria também chamar a atenção para um aspecto. Além da mudança de nome, né, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, você também tem uma alteração muito importante que eu acho que a gente precisa destacar. Porque o programa anterior, o Bolsa Família, ele era um programa que articulava um conjunto de ações e de políticas sociais e políticas públicas. Esse não, esse desarticula as cadeias de ações que articulavam as políticas sociais. Ele cria essa figura da educação financeira, como ser pobre é um problema de que você não sabe como gerir os seus recursos, como se alguém no Brasil hoje conseguisse viver, ou uma família conseguisse viver com R$400, e estimula essa coisa do individualismo, que é isso que o Fernando chama a atenção. Então, vão ser premiados aqueles que tiverem seus filhos com bom desempenho, quer dizer, isso, inclusive, vai contra tudo que nós construímos nas últimas décadas em relação ao que é uma política pública que ajude a sair das pessoas uma condição de pobreza. Eu vou até aproveitar aqui para complementar, porque a gente vem falando aqui R$400. É interessante a gente explicar que não é a partir de agora, tá, gente? No mês que vem, não é isso, Fernando? Primeiro o governo vai pagar um valor bem menor, porque existe toda uma política que tem que ser aprovada financeiramente no ano de 2021. Me explica melhor aí para eu não falar besteira, porque você que entende esse assunto. Não, é simples, dá para entender com facilidade. Como esse governo é só improviso, eles não têm previsão, não trabalham com planejamento, eles descobriram agora que eles não podem colocar os R$400, porque tem que ser aprovado na lei orçamentária para o ano que vem. Como eles querem fazer alguma medida eleitoral neste momento, que fazem? Dão um auxílio que não chega a 230. Ou seja, as famílias que hoje estão no Bolsa Família ganhando R$180 não vão para 400. Novembro, a previsão, um decreto que está sendo escrito agora, está na imprensa, está na internet. O decreto que está sendo escrito agora passará de 180 para 230, R$50 em novembro. Então, é esta a grande questão. Porque só no ano que vem, se aprovado pelo Congresso, é que isto vai passar. Agora, é uma corrida de muitas barreiras. Tá? Como a gente viu na Olimpíada, tem uma barreira, outra barreira, o sujeito vai tendo que ultrapassar. Quais são as barreiras? Por um lado, tem que ser aprovado no Congresso, tem que passar na lei, tem que estar dentro do teto de gastos. Inviabilizar o teto de gastos aumenta a inflação. Então, tem uma montanha de problemas colocados. Por outro lado, o sujeito que vai receber mais R$50 consegue comprar um botijão de gás com isso? Qual é o preço do botijão de gás? Hoje, o sujeito ou compra o gás ou compra a comida. Ele não consegue comer e ter o gás ao mesmo tempo. Infelizmente, né? É o fim do mundo, é um improviso. Bom, Fernando, nosso tempo acabou aqui. Agradeço a sua participação, viu? Boa noite. Marilena, agradeço também a sua participação. Foram ótimos aqui os esclarecimentos. Ok, obrigada. Bom. Prazer, obrigado. Bom, gente, vamos voltar aqui para as telas então, para saber o que mais tem sido pesquisado nessa semana na internet. A gente escolheu alguns tópicos, né? Começando na segunda, com o que a gente acabou de falar aqui, Selic, né? Um dos assuntos mais buscados no Google. Desde ontem, o Comitê de Política Monetária está reunido para decidir o reajuste da taxa e com a alta da inflação, né, a tendência é tentar um equilíbrio, né, aumentando a Selic. Então, eu vou até improvisar aqui, porque acabou de sair, né? O Fernando falou isso agora aqui na entrevista. Então,
Então, a expectativa é que fosse de 6,25 para 7,5, mas não, foi para 7,75 a taxa Selic, né, que é o índice que serve de referência para todas as outras taxas da economia. Por isso é sempre bom a gente ficar de olho na Selic, viu? Ela é que leva todo mundo junto. Também no início da semana tivemos a gasolina nos destaques, porque na terça o diesel e a gasolina tiveram também aumento nas refinarias da Petrobras. Tá um absurdo, né? A gente dorme num dia, acorda no outro, o combustível está R$1 mais caro o litro. Então, na terça, vários postos tinham filas intermináveis nos estados, todo mundo querendo encher o tanque, aproveitar um valor um pouquinho mais baixo, né? Antes do novo aumento. Tá fácil não, viu, gente? É trabalhar para pagar a gasolina para vir para o trabalho. E um outro assunto, com mais de 100 mil pesquisas, a gente tem o nome do jogador de vôlei Maurício Souza nos trends. E o nome dele foi parar nas pesquisas depois dele ter feito aí um comentário homofóbico sobre a decisão da editora DC Comics de anunciar que o filho de Clark Kent, no novo Super-Homem, vai ser bissexual. Os patrocinadores pressionaram aí o Minas Tênis Clube, né, onde o Maurício jogava, por uma posição. Ele foi multado, fez também uma pequena retratação no Twitter que não convenceu o pessoal e acabou com o contrato rescindido com o clube. Agora a gente vai para o rápido intervalo, hein? Te espero no próximo bloco para a gente falar de fake news. Estamos de volta e a gente começa agora o segundo bloco mostrando para você a fake news que está sendo desmentida na nossa editoria semanal lá do Instagram, #EraFake, que a gente mostra aí as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Se você não segue a gente, já adiciona aí, o IGTV Justiça Oficial. Era fake, então, o boato que circulou na internet alegando que vacinados contra a Covid-19 estão desenvolvendo AIDS. A verdade, né, gente, é que não existe qualquer evidência para essa teoria maluca, até porque a AIDS é uma doença viral cujo causador é o vírus HIV, que é transmitido exclusivamente pela troca de determinados fluidos corporais, o que torna impossível a relação com o imunizante da Covid-19. Então, fake news total. Na programação aqui da TV Justiça, a gente também falou sobre isso, porque esse é um assunto que merece sua atenção. Dá uma olhada. Surgiram rumores de um documento do governo britânico sugerindo que umas pessoas vacinadas pela Covid estariam desenvolvendo AIDS. Esse não é uma verdade. Esses documentos que são relatados por esses sites sem uma fonte confiável são documentos adulterados e que não trazem nenhuma informação nova, são simplesmente fake news. É importante que as pessoas busquem informação de confiança em sites adequados para esse tipo de informação. Para que eu desenvolva AIDS, eu preciso me infectar com o vírus do HIV. As vacinas utilizadas hoje no mundo exigem um protocolo de controle de qualidade e de segurança altíssimo. Não só a vacina da Covid sofreu todo esse controle de qualidade, como ela vem mostrando uma eficácia e uma capacidade de proteger os seres humanos contra a infecção da Covid e contra o agravamento dos quadros de Covid, que são muito bons. Por isso, estamos avançando tão bem na vacinação, não só no Brasil como no mundo, e garantindo com isso o controle dessa pandemia que trouxe grande dificuldade para a nossa sociedade. E para falar mais sobre essa fake news, eu chamo aqui agora o André Bon, que é infectologista. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite, Maria, é um prazer estar aqui. Bom, impressionante, né? Cada semana que eu fico boca aberta com as fake news, porque só pioro. Como assim, né, doutor? Qual que é a relação? Não existe relação nenhuma, gente, entre a AIDS e a vacina da Covid. Vamos só reforçar isso aí mais uma vez, porque essa fake news realmente circulou com força na internet e teve muita gente acreditando nisso. É curioso querer entender também qual é o objetivo disso, né? Mas é óbvio que não existe nenhuma relação entre vacinação para Covid ou qualquer outra vacinação e AIDS, né? Muito pelo contrário. A gente, inclusive em pacientes com HIV, AIDS é o nome da doença
causada pelo vírus HIV. Inclusive, em pacientes HIV, nós recomendamos fortemente que eles sejam vacinados para Covid e para várias outras doenças, né? E não existe nenhuma relação da transmissão do HIV com a vacina para a Covid-19 ou qualquer outra vacina. Como foi muito bem dito no relato do colega anteriormente, todas as vacinas passam por um controle de qualidade extenso, né? Então, é impossível que haja transmissão de AIDS ou de HIV em qualquer vacinação. E em tela agora a gente está falando da Covid-19, né? É impossível. Bom, doutor André, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando da Covid, a gente está vendo aí alguns estados flexibilizarem o uso da máscara em locais abertos, né? Algo que tem preocupado alguns especialistas, porque na China e em alguns países também da Europa, a gente está tendo novos surtos, novos casos, inclusive novos lockdowns. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a importância da gente continuar com o álcool, continuar com a higiene, né, que a gente estava no início da pandemia, e também, claro, com o distanciamento social e com a máscara. Eu acho que a conscientização em relação às medidas de prevenção, elas vão se tornar eternas, né? Então, o cuidado com a higienização das mãos, o cuidado com o distanciamento social, evitar aglomerações, talvez seja algo que várias pessoas vão levar para a sua cultura. Em relação às máscaras, vai chegar algum momento que, de fato, vai ter que haver uma recomendação em relação à utilização ou não em áreas abertas. Não existe um número mágico, né? A partir de tantas pessoas infectadas por dia e um percentual X de imunização, a gente pode fazer essa recomendação de retirada da máscara. Mas é claro, a gente está evoluindo na quantidade de pacientes imunizados, né? A gente tinha aquele número em relação à taxa de transmissibilidade, em torno de 70% de vacinados, seria um momento em que a pandemia iria arrefecer. No entanto, com a variante Delta, isso fica um pouquinho diferente, a gente precisa de uma cobertura maior de vacinados, mas o fato é, a gente tem cada vez mais uma cobertura maior de vacinados, um número menor de casos. Talvez seja interessante a gente começar a pensar em relação às máscaras, mas, sinceramente, não sei se essa deveria ser a primeira preocupação a gente ter, em suspender máscara, né? Até porque a gente tem também aí Natal, Ano Novo, Carnaval. A gente viu que no último Natal e Réveillon a gente teve também um estrago, né, no aumento da contaminação. Sim, e a gente teve alguns problemas, né? Teve introdução de variante Delta, aglomerações, então tudo isso trouxe um pouquinho de problema para a gente. No entanto, fica aqui a sugestão que talvez seja necessária uma mudança de cultura, da gente considerar em que situações de maior risco, a utilização da máscara passe a ser algo que a gente leve para a vida, né? Como acontece em outros países, por exemplo. Então, ao menos nesse momento, mesmo com as recomendações de flexibilização do uso da máscara em ambientes abertos, em ambientes fechados, ainda acho que não está próximo do momento, mas que as pessoas tenham cuidado de continuar utilizando a máscara, especialmente se elas tiverem contato com pacientes com sintomas respiratórios, que sejam suspeitos de Covid ou de qualquer outra infecção respiratória. Hoje em dia está tudo voltado muito para Covid, mas influenza também mata, né? Então, muito importante a gente ter essa conscientização de sempre que tiver algum sintoma respiratório ou contato muito próximo com pacientes com sintomas respiratórios, ter o cuidado de usar a máscara, mesmo com essas recomendações de flexibilização do uso. Tá certo, doutor André. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui. Uma ótima noite. Muito obrigado. Boa noite. É isso então, gente. Vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem, então, com mais assuntos da web para você. Até lá.